Bom, pessoal, tudo tranquilo? Então nós vamos finalizar aí o sistema digestório estudando aí a histologia das glândulas anexas, inicializando pelas glândulas salivares. As glândulas salivares, elas têm basicamente a função de produzir saliva. A saliva, ela é muito importante no umedecimento, né, do alimento que se encontra na boca e também no início da digestão dos carboidratos. Nós temos basicamente glândulas salivares grandes, né, como glândulas parótidas, são glândulas que têm posições anatômicas já bem definidas, são as glândulas maiores. O maior exemplo, é mais fácil de localizar, é a glândula parótida. E existe também pequenas glândulas salivares que estão distribuídas aleatoriamente na cavidade oral e na língua. Tá? As glândulas, elas podem produzir saliva que tem um conteúdo mais mucoso ou mais seroso, dependendo da estrutura histológica da glândula. Nós vamos ver que existem glândulas que têm uma quantidade maior de ácidos serosos e outras uma quantidade maior de túbulos mucosos. Os ácidos serosos produzem uma saliva mais líquida, né, produzindo basicamente conteúdo seroso, enquanto outras glândulas têm grande quantidade de túbulos mucosos, produzem uma saliva mais espessa. Nós vemos aqui a estrutura básica, né, de uma glândula salivar, onde nas extremidades nós observamos os ácidos serosos, né, responsáveis pela produção do conteúdo da parte serosa da saliva. Esses ácidos, dependendo do tipo da glândula, se for uma glândula que possui, né, uma saliva mais mucosa, normalmente esses ácidos vão ser encontrados no final de um túbulo mucoso. Tá? O ácido aqui no final ele vai despejar o seu conteúdo dentro do túbulo mucoso, e o túbulo mucoso possui células produtoras de muco, né? Então vai produzir muco que vai se misturar esse conteúdo seroso produzido aqui nos ácidos. Algumas glândulas não possuem, né, tantos túbulos mucosos, então essa parte aqui não existiria, né? Nessas glândulas, os ácidos serosos, elas vão se ligar diretamente aos ductos intercalares e vai despejar, né, esse conteúdo seroso no interior do ducto intercalar. Os ductos intercalares, diferentemente dos túbulos mucosos, os ductos intercalares eles não produzem saliva, né? Então, algumas glândulas vão possuir túbulos mucosos, né, que vão produzir um conteúdo mais mucoso, dando uma consistência mais mucosa, né, mais pegajosa a saliva, e outras glândulas vão predominar os ácidos serosos, tá, sendo uma saliva mais líquida. Os ductos intercalares eles vão desembocar nos ductos estriados. Até então nós estamos falando de ductos que se encontram no interior dos lóbulos da glândula salivar. A glândula salivar ela é uma glândula multilobulada, né? Então, até os ductos estriados, nós estamos falando em ductos intralobulares. Tá? Os ductos estriados eles vão desembocar nos ductos extralobulares, e esses ductos extralobulares vão se unindo, vão se anastomosando até formar um ducto extraglandular que vai encaminhar, né, a saliva produzida naquela glândula até a cavidade oral. Aqui nós vemos cortes histológicos de glândula salivar. Aqui no maior aumento nós observamos a multilobulação, né? A glândula salivar é um órgão que possui uma cápsula externa e ela emite várias trabéculas que vão dividindo, né, essa glândula em vários lóbulos, como nós podemos observar aqui.
Tá? Aqui está o espaço interlobular, o espaço entre os lobos, contendo alguns ductos, né, de maior diâmetro. São os ductos extralobulares que vão carrear depois essa saliva até a cavidade oral. Um maior aumento, nós podemos observar aqui essas regiões mais escuras, são vários ácinos serosos. Tá? Esses ácinos serosos, aqui no caso nós vemos um túbulo mucoso, dando um maior aumento nessa região. Aqui nós vemos, né, um ácido seroso desembocando num túbulo mucoso. As células da glândula mucosa têm a característica de ter esse citoplasma todo vaporizado, né, diferentemente das células que compõem o ácido seroso. Então nós vemos aqui um ácido desembocando num túbulo mucoso. Tá? Aqui é uma glândula, a gente pode ver nesse aumento que ela predominam, né, os ácidos serosos, então ela é uma glândula que vai produzir uma saliva mais líquida. Esses ácidos e túbulos vão desembocar, aqui nós não pegamos nessa região nenhum corte do ducto intercalar, e aqui nós observamos um ducto estriado. Tá? Aqui um outro ducto estriado, outro ducto estriado. Tá? Esses ductos vão ser anastomosando e vão levar a saliva até um ducto extralobular. Tá? Deixa eu voltar aqui um pouco no desenho esquemático. Nós observamos, principalmente na região ao redor, tá, dos ácidos, várias células mioepiteliais, né? Essas células são células contráteis e elas são capazes de contrair esses ácidos, ajudando na expulsão da saliva, né? Nós vamos observar depois também lá no ducto estriado. Ele é fácil de ser reconhecido porque ele possui essas estrias na região basal aqui do seu epitélio. Então, nós vamos observar isso. Corte histológico. Então nós vemos aqui os ácidos, né? Mais externamente nós observamos algumas células alongadas, né, envolvendo, né, externamente esses ácidos. São essas células mioepiteliais, né? Aqui nós observamos umas células bem alongadas, tá? São essas células que têm capacidade retrátil. Aqui nós observamos vários ácidos serosos com suas células mioepiteliais, né, ao redor dos ácidos, e aqui um ducto estriado, né? A gente observa aquelas estriações que nós vimos lá no esquema, a gente observa aqui no corte histológico também. Tá? Esses ductos estriados eles vão desembocar nesses grandes ductos extralobulares. Tá? Esses ductos vão receber a saliva e levam a saliva e acabam desembocando, né, na cavidade oral. Então, as glândulas salivares são um esquema bastante simples, bem fácil da gente recordar. Um órgão também bem importante no sistema digestório, né, um órgão glandular, é o pâncreas, que tem a função básica de produzir suco pancreático, que tem uma importante função na digestão de lipídios. Tá? Aqui no sistema digestório nós vamos falar basicamente da função exócrina do pâncreas. Quando nós vamos falar de glândulas, nós vamos abordar uma outra função do pâncreas, que é a sua função endócrina. Tá? Então basicamente nós vamos ver a estrutura acinar pancreática, que é a parte exócrina do pâncreas, né? O pâncreas é formado também por vários ácidos. Tá? Esses ácidos são compostos por epitélio simples, né, de células piramidais, e essas células em seu ápice possuem, né, vários grânulos chamados de grânulos de zimogênio. Normalmente eles se coram bastante pela eosina, né, dão uma coloração avermelhada a essa porção do ápice. Tá?
dos ácidos pancreáticos. Esses ácidos vão produzir, né, o suco pancreático, ele vai ser liberado num ducto intercalar, e esse ducto vai deixar também os lóbulos pancreáticos, vai para o espaço interlobular e eles vão se anastomosando e formam um único ducto que deixa o órgão. Tá? O pâncreas também é um órgão multilobular, possui uma cápsula, e essa cápsula penetra no parênquima, dividindo esse órgão em vários lóbulos, né? Aqui na histologia nós vemos uma grande quantidade, tá, de ácidos. Toda essa estrutura arroxeada aqui são ácidos pancreáticos. Aleatoriamente nós observamos algumas estruturas diferentes aqui. Essas estruturas são chamadas de ilhota de Langerhans. Nós vamos falar sobre elas quando nós formos abordar a função endócrina do pâncreas. Aqui nós vamos falar apenas dos ácidos pancreáticos que compõem a porção exócrina e a maioria do pâncreas, né? No menor aumento nós conseguimos observar aqui algumas finas trabéculas, né, separando, mostrando, né, que o órgão ele é todo lobulado, né? A gente tem formação de lóbulos. Esses lóbulos são divididos a partir da cápsula por uma fina trabécula de tecido conjuntivo fibroso. Nesses espaços, muitas vezes nós encontramos aqui vários ductos, né, e no interior desses ductos suco pancreático, né? Então a gente vê aqui um ducto interlobular com conteúdo eosinofílico aqui, com suco pancreático aqui no interior. No menor aumento nós observamos aqui, né, os ácidos pancreáticos, e nós observamos que a região apical dessas células elas são mais eosinofílicas. São essas regiões mais avermelhadas representam, né, o ápice das células. São as regiões que contêm grande quantidade de grânulos de zimogênio, por isso essa coloração mais eosinofílica nessa região. Finalmente, a gente vai abordar a estrutura histológica do fígado. O fígado é um órgão muito importante, né, com várias funções metabólicas aí, e é um grande órgão de funções metabólicas envolvido aí na produção de muitas proteínas sanguíneas, as proteínas de coagulação, né, praticamente todos os fatores de coagulação são produzidos no fígado, né, além do processamento, né, de carboidratos de triglicerídeos. Então é um grande órgão com uma função metabólica extremamente importante. Aqui nós observamos a estrutura básica da irrigação sanguínea hepática, né? Anatomicamente nós dividimos o fígado parênquima hepático em vários lóbulos hepáticos que estão aqui representados. Esses lóbulos ele tem uma estrutura anatômica característica, onde nós temos na região central uma veia centrolobular, e na região periférica nós temos três estruturas, né, que são chamadas aí de tríade portal, né? Então nós temos a região portal, que é essa região na periferia do lóbulo, e na região central a veia centrolobular. A tríade portal ela é composta por uma artéria, uma veia e o ducto biliar. O sangue no lóbulo hepático ele vai chegar tanto pela artéria como pela veia, e a artéria e a veia elas acabam se anastomosando e o sangue flui, né, da região portal para a região centrolobular. Tá? As veias centrolobulares depois vão desembocar, né, numa veia sublobular, e essa veia sublobular elas vão se anastomosando e levam esse conteúdo todo para a veia cava
caudal. O sangue arterial hepático ele corresponde a aproximadamente 20% do aporte sanguíneo hepático, e ele é vindo principalmente da artéria todo o sangue que chega ali da região pancreática, né? E enquanto a porção venosa que chega aqui na região portal, ela é responsável pelo fornecimento de 75% do fluxo sanguíneo e recebe basicamente o sangue venoso que vem do intestino. Então traz uma grande quantidade aí de nutrientes, né, para serem processados aí pelo fígado. Então nós temos 75% de sangue venoso e 25% de sangue arterial suprindo o lóbulo hepático, né? Então sempre é uma quantidade limitada de oxigênio que chega, porque a maior parte do sangue que chega é sangue venoso. Então o sangue ele flui da região portal para a região centro-lobular. Em contrapartida, a bile, que é um dos produtos de excreção do fígado, a bile ela é produzida pelos hepatócitos e ela flui, né, da região central principalmente para a região portal, e ela acaba sendo despejada, tá, nos ductos biliares que ficam aqui na região portal. Esses ductos biliares vão se anastomosar e levar essa bile toda para a vesícula biliar. Da vesícula biliar ela é excretada posteriormente no intestino. Então essa é a estrutura básica anatômica do fígado. Nós vamos ver várias outras imagens aqui, né, mostra bem o ramo da artéria hepática, o ramo da veia porta, né? Então 75% do sangue chega pela veia porta, 25% pela artéria hepática, e esse sangue, né, esses dois vasos eles acabam se anastomosando, né, se misturam esse sangue e ele percorre aí os sinusoides hepáticos até chegar à veia centro-lobular. Tá? Os sinusoides hepáticos, nós vimos lá, sinusoides são vasos que possuem grandes fenestras, né? São vasos que têm a superfície bastante perfurada, mas são vasos sanguíneos. Então nós temos aqui o sangue fluindo, né, através de vasos sinusoides, e esses vasos sinusoides eles estão apoiados sobre paredes de hepatócitos. Tá? Esses hepatócitos são agrupados na forma de cordões. Então os sinusoides são apoiados sobre esses cordões de hepatócitos. Entre os hepatócitos forma-se uma invaginação. Nós vamos ver ali no desenho esquemático. Forma-se uma invaginação entre os hepatócitos, e nesse espaço entre os hepatócitos flui a bile até chegar no ducto biliar. Tá? Então nós temos aqui o canalículo biliar, e essa bile vai fluir pelo canalículo biliar até chegar no ducto biliar. Tá? Então nós vemos aqui esses canalículos desembocam aqui em outro canal e eles fluem tudo em direção ao ducto biliar. Então a bile é produzida da região central para a periferia, e o sangue flui da região periférica para a região central. Aqui nós temos um desenho esquemático mostrando o cordão, né, de hepatócitos, e aqui o endotélio, tá, dos sinusoides hepáticos. Então nós temos grandes espaços aqui entre as células, lembrando que o sinusoide ele é um vaso fenestrado, então possui grandes fenestras aqui, tá? Porque os nutrientes que chegam lá, os hepatócitos têm que ter contato com ele, né? Então eles fluem pelas fenestras, preenchem esse espaço, porque o endotélio ele não está grudado, tá, nos hepatócitos. Existe um espaço subendotelial, esse espaço é chamado de espaço de Disse. Tá? Então o
plasma sanguíneo, ele não, aqui não as hemácias não passam, né, mas o plasma sanguíneo com nutriente eles passam aqui e entram em contato com os hepatócitos. Os hepatócitos também eles não têm a borda reta como aparece aqui, na verdade a borda ela é uma borda em escova para aumentar a superfície de contato, para aumentar o contato desse líquido com nutrientes com a célula hepática. Aqui nós vemos um corte histológico, aqui um cordão de hepatócito, aqui é um capilar, tá, um sinusoide. Nós vemos aqui hemácias, né, no interior do sinusoide, aqui é o espaço, tá, aqui a célula endotelial, tá, e nós vemos aqui um pequeno espaço abaixo da célula endotelial, é o espaço de Disse, tá. Muitas vezes ancorados aqui no sinusoide nós encontramos umas células de defesa especializadas do fígado que são chamadas de células de Kupffer, tá? São aqui a grafia, tá? Células de Kupffer são macrófagos especializados, tá? São macrófagos hepáticos que ficam ancorados nos sinusoides. Aqui um outro desenho esquemático onde mostra, né, a borda em escova aqui dos hepatócitos, novamente o endotélio com o espaço de Disse, tá? Mas nesse corte aqui nós observamos o espaço entre os hepatócitos que nós comentamos. Ó. Os canalículos biliares, o hepatócito produz, né, a bile e ele despeja no canalículo. O canalículo biliar é um espaço que existe formado por uma invaginação, tá, no citoplasma entre dois hepatócitos. Então aqui nós não temos epitélio, não temos nada, só temos uma invaginação, tá, da parede celular, formando um espaço. Nesse espaço é depositada a bile. Então ele vai fluir pelos canalículos biliares até chegar no ducto biliar. O ducto biliar, sim, ele tem um epitélio, então aqui é o canalículo, né, aquele espaço que nós vimos formado por uma invaginação, então ele corre até chegar nos ductos, né, o canalículo, tudo aqui é espaço, aí ele chega num ducto e esse ducto leva ao ducto biliar. Tá aqui também no desenho esquemático, nós observamos aí os hepatócitos, né, os canalículos entre eles, tá? Esses canalículos vão se anastomosando e vão levar a bile lá para os ductos biliares, lá para o ducto biliar que fica na tríade portal. Aqui no corte histológico, isso aqui é o parênquima hepático de um bovino, né? E aqui é um corte histológico de fígado. Vocês estão vendo que aqui nós temos vários lóbulos hepáticos, fica fácil de identificar ele pelas veias centrolobulares. Cada veia centrolobular fica no centro de um lóbulo, né? Mas nesses animais é difícil a gente identificar cada lóbulo hepático, porque os lóbulos eles são delimitados por uma fina camada de tecido conjuntivo fibroso e é quase imperceptível no microscópio óptico nessas espécies. Nós observamos nesse corte aqui, ó, aqui nós temos o centro de um lóbulo, aqui outro, aqui nós temos o centro do lóbulo. E como que eu sei, né, que esse é um lóbulo hepático? O lóbulo hepático ele fica mais fácil da gente distinguir ele, a gente localizando a veia centrolobular. Se a gente procurar na periferia, nós encontramos as regiões portais, tá? Então aqui está o centro lóbulo, região portal, região portal, região portal, região portal, região portal. Então nós temos esse lóbulo hepático é formado por essa área aqui.
mas é quase imperceptível o tecido conjuntivo que delimita o lóbulo em várias espécies animais. Aqui nós observamos a veia centrolobular e aqui nós vemos a deposição. Está o início aí da deposição de bilirrubina no espaço entre os hepatócitos. É bem difícil, a gente não consegue verificar, né, no microscópio os canalículos biliares, né. Aqui é a região portal, uma veia, aqui é um ducto biliar, a artéria. Não é em todo o corte histológico que a gente consegue observar as três estruturas, tá, da tríade portal. É bem difícil, eu comentei, né, que era mais difícil a gente observar a lobulação hepática num bovino, por exemplo, né, mas a espécie suína, a quantidade de tecido fibroso que existe entre os lóbulos é maior, então no suíno fica bem delimitado. Aqui foi utilizada a coloração do tricromo de Masson, que é uma coloração que cora em azul, tá, o colágeno, né? Então todo o tecido fibroso fica corado em azul, então a gente vê facilmente aqui a delimitação dos órgãos, mas mesmo sem usar o tricrômio, a gente vê que no lóbulo suíno é bem fácil a gente observar a lobulação no fígado suíno, porque a quantidade de tecido fibroso entre os lóbulos é maior, então a gente facilmente consegue delimitar ele. Então nós sabemos que aqui tem uma região centrolobular, uma veia centrolobular, e aqui, tá, nós observamos aí as regiões portais. Só voltando aqui, a gente observar melhor a estrutura do lóbulo hepático. Então aqui nós temos a região centrolobular, a região portal, e aqui nós temos, nós observamos aqui vários cordões de hepatócitos, né? E entre esses hepatócitos tem esses espaços são os sinusoides, tá? Nós vemos aqui algumas hemácias no interior. Às vezes nós observamos o endotélio se destacando, né? Então aqui é artefato, né, de produção da lâmina, mas nós observamos aqui a ampliação do espaço de Disse, que é esse espaço logo abaixo do endotélio. O endotélio que se destacou, ele não fica longe assim normalmente, mas nós conseguimos observar aqui também, que a célula endotelial, aqui do outro lado, aqui é a luz do sinusoide, aqui é o espaço de Disse, né? Essa célula se destacou, aqui esse espaço ele não é desse tamanho, mas facilmente a gente consegue observar. Então nós temos aqui vários cordões de hepatócitos, entre eles os sinusoides, tá? Então nós temos aqui a região portal, composta aí por uma artéria, veia e ducto biliar, e a região centrolobular, com a veia centrolobular. Aqui nós temos um vídeo onde vai ajudar nós a entendermos um pouco mais da estrutura hepática, né? Ele começando falando também pela circulação, mostrando o aporte sanguíneo, né? A veia portal recebe sangue principalmente vindo do baço, pâncreas e intestinos, caracterizando aí 70%, 75% de sangue venoso, consequentemente com a quantidade menor de oxigênio. E a artéria hepática, né, que recebe 25% do tronco, provindo do tronco celíaco, né, com a quantidade maior de oxigênio. Né, o sangue, depois ele chega, né, por esses dois vasos e ele flui pelas veias hepáticas até a cava caudal e depois vai para o coração. Então vai das centrolobulares
para sublobular e para as veias hepáticas. Mostrando também a rede, né, de ductos biliares que coletam a bile dos lóbulos e levam até a vesícula, da vesícula para o intestino. Aí mostrando a estrutura tridimensional de um lóbulo hepático. Aí ele vai fazer um corte e mostrar para a gente como nós observamos na lâmina, né, na mesma visão da lâmina. No interior, né, do lóbulo, uma veia centrolobular. Na região periférica, a tríade portal constituída, né, pela veia portal, pela artéria hepática e pelo ducto biliar. Aí no corte histológico nós observamos, né, a região centrolobular, a veia centrolobular e as regiões portais. Essa estrutura anatomicamente é classificada como lóbulo clássico, né? O lóbulo hepático é uma divisão anatômica hepática. Onde nós temos na região central uma veia centrolobular e ao redor, né, as tríades portais delimitando, né, basicamente o lóbulo hepático. E o sangue, né, fluindo da região periférica para a região centrolobular e a bile da região centrolobular para a região periférica. E existe ainda também uma outra divisão mais funcional, que é chamada de ácino hepático. O ácino é a junção, né, o espaço delimitado entre duas regiões portais e duas regiões centrolobulares. A gente traça uma linha imaginária cruzando, e esse espaço delimita o ácino hepático. O ácino, ele respeita mais o fluxo sanguíneo, né? Então nós temos aqui o fluxo sanguíneo indo da região portal para o centro do lóbulo e a bile, né, da região centrolobular para a região portal. Baseado na estrutura do ácido hepático, nós dividimos, né, em 3 regiões: região 1, 2 e 3. Região 1, centroacinar; região 2, chamada de midizonal, ou zona média; e a região 3, chamada de periacinar ou centrolobular, porque ela é a região da periferia do lóbulo, ou a região do centro, da periferia do ácino, ou do centro do lóbulo. Então nós temos aí a estrutura, né, do lóbulo clássico, ainda respeitamos, uma separação mais anatômica, e a estrutura do ácino hepático, que é uma divisão mais funcional. Tranquilo? Então esse vídeo ilustra bem para a gente aí um pouquinho mais da estrutura hepática. Tá ok, pessoal? Então basicamente era isso, né? Um pouquinho sobre as glândulas salivares, pâncreas e a estrutura histológica hepática. Tá joia? Com isso nós finalizamos aí as estruturas histológicas do tubo digestório, certo? Um grande abraço a todos, até a nossa próxima aula no Isto é Histologia.